Eu quero agora passar a palavra para o Paulo Iotti, que é doutor e mestre em Direito Constitucional pela Instituição Toledo de Ensino, e o conselho é sobre o embargo de declaração na ADO 26 e no mandado de injunção, eu acho que é o 4733, depois ele me corrige. Injúria racial, como Tá espécie certíssimo. de racismo e ausência do direito de discriminar por crença religiosa. Meu áudio está ouvindo bem? Não? Ouvindo bem? Sim. Então tá, vou passar. Paulo, muito obrigada por estar aqui conosco, com a palavra. Boa noite, é uma grande honra participar dessa maravilhosa iniciativa. A luta contra a homotransfobia sempre foi a principal pauta do movimento LGBTI+, no Brasil. Estamos lutando muito para que seja respeitada a decisão do STF que reconheceu a homotransfobia como crime de racismo, no histórico julgamento da DO 26 e do MI 4733. Como apontei nos embargos de declaração, muitas pessoas têm afirmado que, ao determinar a aplicação da Lei 7716, a lei antirracismo, para punir atos de homotransfobia, a decisão não teria abarcado o crime de injúria racial, por ele estar no Código Penal. Excelências, precisamos que o Supremo afirme, já na ementa da decisão dos embargos, que determinou a aplicação da Lei 7716 porque entendeu a homotransfobia como crime por raça, no sentido político-social de raça e racismo, muito bem explicado no item 3 da tese da Corte e nos votos. E por isso, se a homotransfobia é crime por raça para fins da Lei 7716, também é crime por raça para fins do Código Penal e qualquer outra lei. Isso é relevante, tem efeitos práticos e não só acadêmicos, porque o discurso racista se dá principalmente na forma da injúria racial, como falaria adiante. Então, entendimento contrário tirará a maior parte da eficácia da decisão. Eu preciso respeitosamente discordar da doutora Lívia Santana, que me antecedeu. Sempre reconheci a polêmica da decisão, mas embora eu tenha a honra de ter a minha doutrina citada no voto do ministro Celso de Mello sobre o conceito de racismo, eu me baseio na literatura negra antirracismo. Cito aqui Achille Mbembe, no seu Crítica da Razão Negra, para quem raça e racismo coincidem no alterocídio, a constituição do outro não como semelhante, mas como objeto ameaçador, a ser destruído ou controlado. A raça sempre foi usada como dispositivo de poder para designar um ser humano como inferior, um reflexo despauterado do homem ideal. A lógica da raça visa produzir a bestialização de sujeitos raciais inferiorizados, tendo cultura e religião substituído a biologia no tema do racismo. O racismo visa dividir, classificar, diferenciar, hierarquizar, criando artificialmente uma categoria essencial de diferença entre grupos. Racismo consiste em diferenciação, classificação e hierarquização para exclusão, expulsão e erradicação. Raça não tem essência, caracteriza-se enquanto processo perpétuo de poder, conteúdo movediço. O racismo visa artificialmente substituir o que é por uma pseudo-realidade diferente, inferiorizante. A raça é aquilo que permite situar em categorias abstratas pessoas que visa estigmatizar, desclassificar moralmente e eventualmente internar ou expulsar. Essa é a lição do professor Mabembe. E nesses conceitos, a homotransfobia se enquadra enquanto racismo e crimes por raça por interpretação literal. Voltando, o problema tem repercussões práticas importantes, pois pela dicotomia criada pela jurisprudência e positivada depois na lei, ofender o indivíduo em sua honra subjetiva por elemento racial é considerado injúria racial, e ofender a coletividade racial é a única conduta hegemonicamente considerada como racismo no discurso. Entender que a homotransfobia não abarca a injúria racial enquanto crime, tira a maior parte da eficácia da decisão, pois o discurso racista se dá na forma da injúria racial primordialmente. É o racismo pela injúria, como diz o senador Paulo Paim no PL 4373 de 2020, a justificativa. E uma análise de mais de 200 acórdãos pelas professoras Marta Machado, Márcia Lima e Natália Neres também prova. A pessoa é ofendida individualmente pelo seu pertencimento ao grupo estigmatizado, é o aspecto coletivo da identidade individual. Lição do professor Adilson Moreira, citada nos embargos. Por isso, aliás, a injúria racial tem que ser reconhecida como espécie de racismo, por isso imprescritível e inafiançável, como decidiu o STJ em 2015 e 2017, e o STF começou a julgar no HC 154248, no qual fiz sustentação oral ao lado do Dr. Edio Silva Júnior.
O problema é que, incrivelmente, é comum no Brasil as pessoas criticarem decisões do STF por espantalho, sem enfrentar os fundamentos. Em geral, quem não considera a injúria racial como passível de punir a homotransfobia é a pessoa que acha que o STF teria legislado ou feito analogia, quando a decisão explica que ela fez só uma interpretação literal dos crimes por raça, que a lei diferencia dos crimes por cor e etnia e a Constituição dos crimes por raça, dos crimes por cor, raça como um conceito mais amplo. Então, o meu conselho e pedido é que na decisão dos embargos, o STF explique já na ementa que o reconhecimento da homotransfobia como crime de racismo se deu por interpretação literal dos crimes por raça, no sentido político-social de raça e racismo, explicado no item 3 da tese, não tendo o tribunal legislado ou feito analogia. Por isso, a homotransfobia se enquadra em quaisquer tipos penais que tornem crimes condutas praticadas por raça, como o crime de injúria racial no Código Penal. Finalizando, infelizmente muita gente, mesmo no direito, critica decisões sem ler o seu inteiro teor. Então a ementa ser didática a esse ponto é indispensável para que a gente tenha a efetividade da decisão, para dar uma chance da decisão sendo compreendida, ser cumprida. Porque infelizmente a gente vive num país onde instâncias inferiores descumprem decisões dos tribunais superiores cotidianamente quando não concordam ou não as entendem. Embora isso seja lamentável e precise ser combatido, sendo pragmático, a ementa dos embargos rebater essa principal crítica ajudará na efetividade da decisão. Não obstante, acusar o tribunal de ter legislado ou feito analogia, seja ignorância, que viola a boa-fé objetiva, porque não leu a decisão, ou má-fé propriamente dita por deturpá-la, né? Eu discordo, por fim, que se possa falar em ditadura do judiciário. O legislativo pode agir de forma diversa do judiciário à luz da teoria dos diálogos institucionais, em decisões que, em geral, são respeitadas, declaradas constitucionais pelo STF, por quem estuda diálogos institucionais na doutrina. Criticar o STF é legítimo, mas não se pode criticá-lo por espantalhos. Essa é uma das minhas lutas. Por fim mesmo, esse meu conselho está relacionado à questão da luta pelo direito, conforme Ehring, e a luta pelo sentido de direito e do direito na lição do professor. Então, era isso que eu tinha para falar. Perdoem por ter passado o tempo. Muito obrigado. Muito obrigada.